Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Na aula de hoje vamos dar sequência na série sobre dedução natural e vamos falar aqui de um novo, operador lógico que a gente ainda não trabalhou. Quem não viu as aulas um, 2 e 3, né, é importante que vejam aí a sequência para poder conhecer desde o início aí a estrutura de prova, né, de dedução natural, como funciona e como a gente está aqui acrescentando um operador lógico a cada aula, ok? Então vamos iniciar? Na nossa série de aulas de dedução natural, nós vamos falar hoje sobre a disjunção, ou para quem não se lembra, né, a disjunção que é o ou, que nós vamos mostrar aqui, relembrar o símbolo também, mas vamos ver aqui o detalhe, né, da regra, né, aqui na dedução natural, como que funciona, tá? Então a gente vai ver aqui a regra sempre da introdução e da eliminação. Então a gente tem primeiro aqui a regra da introdução. Então, olhando aqui o resumo da regra, né, que é importante que vocês depois lembrem disso na hora de operar e pratiquem, né, lá no exemplo, quando você vai introduzir a disjunção, né, que é aqui o símbolo da disjunção, você coloca o i de introdução, sempre na linha que você operou, né, você indica esse v, né, que é o símbolo aí do ou, depois o i do lado, de introdução, e aqui o que que a gente vai fazer, né? Se a gente tem qualquer fórmula, né? E a gente quiser acrescentar, introduzir a disjunção, a gente pode introduzir qualquer informação, porque se eu já tenho a fórmula, é uma garantia que eu tenho aí, né, um dos lados, né, da nossa disjunção como um valor verdadeiro. Então, não importa qual que seria o valor lógico do que eu vou introduzir, porque de qualquer forma no ou a gente não precisa de dois valores verdadeiros, né? Embora a gente não trabalhe aqui com a ideia de verdadeiro e falso, mas é para vocês entenderem a ideia, né, do operador, né? O que que você traz aí de carga semântica do operador para trabalhar aqui no nosso trabalho, que é sintático, que é operando, fazendo cálculo, só que usando as regras aqui da prova pela dedução natural, tá? Então, se você tem aqui qualquer outra informação, qualquer outra fórmula, você também pode acrescentar, ó, ou qualquer outra informação, e aí você coloca do lado, né, que a operação foi de disjunção, né, que é o operador lógico ou, e você coloca o i, né, de introdução, você introduziu o operador, ok? Vamos então praticar? Então lembre da regra, né, a gente vai praticar aqui a regra da disjunção, como a gente já viu outros operadores, né, aí a conjunção, a gente já viu modus ponens, né, que é a eliminação da condicional, então, e a gente já tem aí algumas operações que a gente já praticou e nos vídeos anteriores que vocês podem rever, a gente termina acumulando informação, tá? Então, vamos aqui pegar o exemplo, ó, prove que o sequente de P e Q, olha aqui onde está, né, o símbolo de inserção separando, né, premissas de conclusão, aqui, né, P ou Q e R ou Q. Então, a gente quer provar usando a dedução natural. Então, vamos começar, né? O que que a gente precisa, né? Qual que é o nosso ponto de partida? Vocês se lembram? Sempre começamos com o quê? Com as premissas ou premissa. Nesse caso, ó, só temos uma informação, uma fórmula, né? Que está antes do símbolo de inserção, né? A gente só tem essa informação. Nesse caso, então, a gente só tem uma premissa, que é o que a gente tem aqui, ó, o P e Q, né? A conjunção de P e Q. Agora a gente começa, né, a pensar no que a gente quer chegar. A gente quer provar, né, esse sequente aqui a partir da premissa e dos operadores que a gente já estruturou aí anteriormente, que a gente já conhece o e, né, que é a conjunção, e agora a gente está introduzindo esse operador o ou. O que que vocês fariam primeiro, né? Então, para construir esse P ou R, E, R ou Q, o que que a gente poderia fazer? Então, primeiro, aqui a gente pode, né, trabalhar. Um instante aqui, deixa eu só ajustar aqui. Foi só um ajuste aqui. Então, pessoal, aqui, ó, o que que a gente fez, né? A gente pode usar outras regras, né? A gente não vai direto para a regra que está sendo trabalhada na aula de hoje. Então, a gente precisa produzir P, R, né? A gente precisa do Q. Então, para produzir o P, qual regra que foi usada aqui, ó? Eliminação da conjunção, né? Olha aqui o operador E, né? Conjunção, eliminação, né? Na linha um. Então, a gente acabou de operar na linha um.
E a gente eliminou e escolheu ficar com um dos lados, no caso P, tá? Lembrando que na conjunção a gente já viu essa regra, a gente pode escolher, né, eliminar a conjunção, que é o operador if, e ficar com qualquer um dos lados, porque ela já tem ali essa característica de que, como você tem ali o e como fórmula, né? Então você está assumindo essa fórmula como uma verdade, e aí o que que acontece? Tanto faz escolher esquerda ou direita, os dois têm que ser verdadeiros, porque o no e só é verdadeiro quando a gente tem essa característica, duas verdades, né? Nos dois lados. Então aqui a gente escolheu o P. Então aqui foi o nosso começo, né? Mas a gente precisa de mais informações. A gente acabou de operar aqui eliminando, né? E ficou com P, mas a gente também poderia operar e fazer o quê? Qual o outro lado que eu não usei ainda, né? O que eu posso produzir aqui também o que com a eliminação. Mas antes de colocar o que com a eliminação, que a gente vai fazer na sequência, olha o que que a gente já pode fazer com a regra de hoje, né? Com a regra de hoje, a gente já pode acrescentar a disjunção, introduzir a disjunção na linha 2, e a gente acabou de produzir o P ou R. Então, a gente produziu o P eliminando a conjunção, e a gente já acrescentou, lembram-se, né, que a regra do ou, quando você vai introduzir, né, qualquer outra fórmula e colocar o operador ou, se você já tinha o P ali como uma verdade, né, supostamente uma verdade, qualquer ou que você coloque do outro lado, verdadeiro ou não, vai manter a verdade do ou, então não tem problema. Lógico que, como eu já disse, a gente não trabalha pensando em verdades ou não, né, ou falsos, verdadeiros ou falsos. A gente pensa em operar com fórmulas, né? É o método de prova, mas a gente termina fazendo alusão à ideia semântica de verdadeiro e falso para poder fazer uma análise mais completa, tá? Mas a gente está operando a partir de fórmulas, eu posso, pela regra do ou, que a gente acabou de ver, sempre acrescentar ou qualquer informação e eu indico na linha ao lado ou introdução, né? Linha 2, onde a gente operou aqui que tinha o P, na linha 3 a gente colocou o R, e o R não precisava estar em nenhuma linha, eu posso colocar qualquer informação nova no ou, tá certo? Agora sim, o que eu estava falando para vocês, a gente também pode eliminar e ficar com o quê? Né? Então a gente vai eliminar e ficar com o quê? E a gente vai, então, na linha 4 produzir o quê? Por que que eu vou produzir o quê? Ó, porque a gente primeiro produziu o P e usou a regra, né, da disjunção para fazer P ou R. Agora a gente precisa desse outro lado. Então, de onde veio o quê? Ó? A gente já tinha na premissa P e Q, era só eliminar, ó, eliminação, né, aqui, ó, a conjunção, né, o E, eliminação, a gente escolheu agora ficar com o segundo lado, aqui o Q, e a gente operou isso na linha 1, né? A gente aplicou essa regra aqui na linha 1 e o resultado foi o quê? Porque a gente escolheu o lado 2, aí, o lado direito do operador. Agora a gente tem o quê? E como vocês acabaram de ver, a gente pode operar com ou acrescentando qualquer informação que seja necessária, né? Então, o que que eu posso fazer agora com que se eu preciso de R ou Q? O que que eu posso fazer com a regra da disjunção, que é a regra que a gente está estudando hoje, a regra do ou disjunção? Eu posso introduzir, então, uma informação aqui, perdão, passou rápido, só voltou aqui, agora para o próximo, tá falhando aqui um pouquinho. Agora sim, tá vendo, ó? Né? Esse aqui é o próximo slide, né? Então, a gente estava aqui na linha 4, a gente tinha eliminado o E na linha 1 e produziu o Q. Agora, na linha 5, a gente fez o quê, ó? A gente colocou o OU, a gente introduziu o OU, tá vendo aqui o símbolo do OU, o I de introdução, e a gente operou isso na linha 4, e a gente colocou o OU aqui no caso R, a gente pode colocar ou qualquer coisa, desde que eu já tenha uma fórmula para acrescentar esse ou, que já veio ali das linhas anteriores, tá? Então, a gente tem aqui o R ou Q, que veio da aplicação da regra de junção, na introdução da disjunção, que é o ou, e a gente fez isso na linha 4. Então, a gente conseguiu agora o P ou o R, que já estava produzido na linha 3, o R ou o Q, que já estava produzido, agora está produzido na linha 5. O que que vocês fariam agora? A gente precisa agora ter o quê? Ó, conjunção entre eles, né? Para fechar a nossa prova. Então, eu posso fazer isso, né?
operando as linhas 3 e 5. Vamos ver como vai ficar, ó. Operando as linhas 3 e 5, então eu tenho, ó, POR e R o quê? De a gente pegou, né? Então a gente aqui aplicou a regra da conjunção, a introdução da conjunção nas linhas 3 e 4. Perdão aqui. Então, só uma correção que a gente vai fazer nesse slide, só um instante aqui. Deixa eu só. A gente vai fazer só um pequeno ajuste aqui no slide. Deixa eu só parar aqui um instante. A gente já continua. Só um instante aqui. Pessoal, aqui só uma correção, né? A gente operou, ó, aqui no slide estava 3 e 4, mas a gente operou nas linhas 3 e 5. A gente fez a introdução da conjunção entre as 3 e as 5, tá? E aí a gente ficou com POR e ROQ. Aqui é 3 ou E5 as linhas operadas, onde a gente introduziu aqui a disjunção, tá vendo? Aqui, ó, o operador lógico E, ok? E agora sim, né, a gente tem a conclusão, na verdade, né? A gente já fechou a nossa prova e a gente chegou, né, aqui no final, que seria aqui o sequente. Eu precisava chegar por meio de operações aí, né, conhecidas, é, sempre respeitando o conjunto de regras para fazer essas operações. A gente usou a regra da conjunção que a gente viu anteriormente, mas a gente usou a regra nova da introdução da disjunção, que seria o operador ou, ok? Vamos então aqui dar sequência. A gente tem outro exemplo para fixar a ideia, então aprove o sequente de P ou R aqui que implica R, aí tem uma vírgula separando outra premissa, que é o quê? Aqui tem um símbolo de inserção que separa da conclusão sempre, aqui é R, E, Q ou T. Então, o que que eu tenho aqui, pessoal? A gente tem aqui as premissas, a conclusão, onde a gente quer chegar, a gente começa pelas premissas. Quais são as premissas? As premissas sempre estão antes aí do símbolo de inserção, esse símbolo aqui, né? Então, e sempre separadas de qual forma, pessoal? Pela vírgula. Então, até o Q, perdão, até o R aqui é uma premissa, e aqui o Q já é uma nova premissa, são duas premissas. Então, sempre na prova por dedução natural, a gente começa pelas premissas, né? Então, vamos ver aqui, ó, a premissa 1 e a premissa 2, né? Que a gente pegou ali. Agora sim, a gente pensa no que a gente quer chegar. R, E, Q ou T. Então, a gente precisa ter o Q ou T, a gente precisa ter o R, né? E a gente vai juntar tudo isso para produzir essa informação, pensando que a gente já tem o Q, né? O que que já daria para produzir aqui? Então, se eu já tenho o Q, usando a disjunção, eu posso já inserir, né? Ou P, porque eu preciso, aí eu consigo, eu posso acrescentar qualquer informação, né? E aí, por que que eu coloco aqui o Q ou P? No caso, P eu coloquei do lado esquerdo, porque a gente tem aqui, olha o Q na premissa, né? Uma implicação, né? Na implicação para eliminar, para fazer, a gente viu essa regra anteriormente, eu preciso ter um antecedente. E aí, tendo um antecedente, eu vou conseguir produzir quem? Eu vou eliminar a conjunção, se eu eliminar a conjunção, vai sobrar o R, né? Então, por isso que eu fui em busca desse P ou Q para produzir aqui esse lado esquerdo da nossa condicional. Então, sempre depende de onde você quer chegar, né? Se eu quisesse produzir direto também aqui, nesse momento, Q ou T, eu poderia produzir, tá? Não estaria errado. Às vezes você pode mudar também a ordem um pouco, né, do que você fez. Se eu quisesse colocar aqui o T, que é uma das partes que eu necessito para a prova, mas de qualquer forma eu também vou precisar desse R, né? E pensando em produzir esse R, o caminho seria eliminando a implicação. E para eliminar a implicação, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter um antecedente, que é a regra lá do modus ponens, né? Se eu tenho um antecedente de uma implicação e a implicação, eu opero nessas duas linhas
e eu consigo fazer a eliminação da implicação. Então, por isso que a gente colocou aqui P ou Q. E agora sim, operando nessas duas linhas, eu vou conseguir fazer a eliminação para produzir o R. Vamos ver? Então, aqui ó, na sequência, ó, a gente conseguiu o R, que era uma parte aqui ó, do nosso sequente, né, que a gente precisa chegar nisso aqui, e o R é o início dessa fórmula. Então, eu tenho aqui o R, como que a gente conseguiu? Ó? Olha a regra aqui indicada. Eliminação da condicional ou implicação, né? Nas linhas 1 e 3, ó, linhas 1 e 3, né, a gente acabou de aplicar a eliminação da condicional. Porque a gente tinha a condicional na linha 1 e a gente tinha um antecedente da condicional na linha 3, que é o que a gente precisa para aplicar a regra. E sempre quando eu tenho a implicação e um antecedente de uma implicação, que é o que está antes aqui da seta, do símbolo de implicação, o que sobra é o consequente, que no caso seria o R, né? Então a gente produziu o R porque a gente precisava ali do R na nossa fórmula, aqui na nossa conclusão, onde a gente precisa chegar. Só que agora não é só o R, eu preciso de mais coisas, né? O que que eu preciso mais, né? Então, ó, a gente precisa do Q ou T. Eu poderia ter produzido antes, tá? Não tem uma ordem obrigatória, mas agora a gente vai conseguir produzir o Q ou T. Como vocês fariam o Q ou T? Então, muito bem, né? O que eu introduzi aqui, ó, a disjunção, que é a regra que a gente está trabalhando nessa aula, a introdução da disjunção, que é o ou. Lembrando que se eu já tinha o que, né, eu poderia produzir aqui colocando ou t, mesmo que o t não esteja aqui no como fórmula anterior, não tem problema. Eu posso colocar que ou qualquer coisa. Essa é a regra, né, do ou, que é a disjunção, que permite que a gente faça isso, porque se eu já tenho o que estabelecido como uma fórmula, estou assumindo que ele é verdadeiro, então, ou qualquer outra coisa, seja verdadeiro ou falso, continua sendo verdadeiro. Embora a gente não fica pensando em verdadeiros e falsos, é só para tentar fazer um link aí, né, com a semântica do operador lógico, para que vocês entendam a lógica da operação, né, da regra que a gente pode fazer com o ou toda vez que a gente vai introduzir o ou, tá? Então, aqui a gente fez a introdução do operador ou de junção na linha 2, né? Onde a gente tinha lá o que. Sempre vocês têm que indicar qual que é a linha, né? Isso é essencial quando você operou. E agora a gente tem o que ou t. E o que vocês fariam para chegar agora na conclusão? R, E, Q ou T. O que que falta, né? Então, eu tenho R, eu tenho Q ou T, eles estão como fórmulas separadas. Qual operação que eu posso fazer para fechar a ideia? Se você pensou, né, na conjunção, muito bem. Então, agora a gente tem o R que está na linha 4, a gente tem o Q ou T que estava aqui na linha 5 e a gente introduziu aqui o operador da conjunção. Em quais linhas? Ó, 4 e 5, tá? Então, sempre você vai operar usando a regra, ou as regras, no caso. A gente já viu a regra da disjunção anteriormente, a gente está voltando agora, né? Perdão, nessa aula a gente está vendo a da disjunção, a gente viu anteriormente da conjunção, que é o E. Então, a gente pode usar regras que a gente já construiu, já trabalhou anteriormente, porque a gente está numa sequência de aulas que cada regra que a gente passa a usar, né, nova, ela continua sendo válida para as próximas aulas e a gente vai acumulando. Então, como a gente já tinha trabalhado aí modus ponens, eliminação da condicional, a gente já tinha trabalhado também a conjunção, que é o e, a regra nova que a gente operou hoje, né, que foi o ou, que é a disjunção, a introdução da disjunção. Então, a gente fechou aqui, pessoal, quando a gente conseguiu fazer a introdução da conjunção nas linhas 4 e 5, e olha no que a gente chegou. A gente chegou exatamente aqui no final que a gente precisava, então a prova está concluída, né? A gente conseguiu fechar, mostrar que aqui, né, a gente tinha uma informação válida, né? O nosso sequente era válido, ok? Então, aguardo vocês nas próximas aulas, a gente vai continuar construindo aí os operadores lógicos a cada aula e acumulando e resolvendo novos exercícios. Então, ótimos estudos a todos, um forte abraço e até a próxima.